Olá, hoje eu vou falar aqui sobre como comprar os ingredientes corretos para fazer seu gelato. É isso, sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Ambrosin e hoje esse é o tema aqui desse vídeo, até porque eu recebo muitas mensagens, também o pessoal me manda WhatsApp, enfim, querendo saber isso, que tipo de ingrediente, se o ingrediente está correto, como comprar o ingrediente correto. Então, eu quero trazer alguns pontos aqui, eu vou trazer alguns pontos e também uma base sobre os principais ingredientes que a gente utiliza, o que avaliar e assim por diante, tá bom? Vamos lá, vamos começar já direto e reto. Já vou pedir para você curtir aqui esse vídeo, vai me ajudando. Eu tô com o meu computador aqui, lógico, para eu seguir e não esquecer de nada. Vamos lá, gente. Primeira coisa, qual que é a grande dificuldade com essa questão dos ingredientes para o gelato, né? Por que causa tanta dúvida? Eu acho que assim, a gente já tem meio que pré-estabelecido, né? Tem como padrão, quando a gente fala algum ingrediente, automaticamente a gente já meio que tem automático, a gente já liga algum ingrediente, tá? Automaticamente a gente já fala, por exemplo, creme de leite. Falar, é tanto de creme de leite. A maioria das pessoas, eu acho que pensam, porque eu antigamente pensava assim, pensa naquele creme de leite de caixinha, aquele pequenininho, tá bom? Ou na latinha. Pelo menos eu imaginava isso. Depois, né? Depois de que eu comecei a fazer gelato, a entender mais de gelato, dos ingredientes. Hoje, para mim, falou de creme de leite, para mim eu já paro e, olho a prateleira, tudo que tem e o que não tem, ok? Mas assim, eu acho que geralmente a gente tem um padrão, vou até contar uma história aqui. Eu e minha esposa, né? A gente estava no supermercado, não ontem, antes de ontem, e aí ela falou, poxa, eu vou comprar pão porque acabou o pão em casa. Aí eu já falo, não, não quero pão essa semana, beleza. Mas assim, não é se eu quero ou se eu não quero. O que eu queria falar é do pão. Acho que para a grande maioria das pessoas fala, eu vou comprar pão. O que é o pão? O pãozinho francês, que eu vou lá na padoca e compro o pãozinho. Para outras pessoas, é o pão de forma, pão Pullman. A gente já fala da marca, né? O pão quadrado ali, beleza. Pra gente, pão, falar, eu vou comprar pão, é um pãozinho de leite, é tipo o pão de cachorro quente, que de vez em quando a gente come, tá? Então, tá vendo? Quando a gente fala uma determinada coisa, automaticamente, o pão, a gente já sabe do que tá falando, é daquele pão específico. Para outras pessoas, pode ser lá o pão francês de padaria, outro tipo de pão. Até a gente gosta de um outro tipo de pão aqui, né? Quando vai comprar pão em padaria mesmo, que não é o pão francês. A gente não compra muito francês, é um outro tipo e até fugiu o nome agora do pão que a gente gosta aqui. Enfim, mas o que eu queria dizer é isso, é o como a gente já tem automático determinado aquele tipo de alimento. O leite é o leite que você sempre usa, o creme de leite, a caixinha ali, ok. Isso que causa um pouco de confusão, tá bom? Porque a gente já tem mais ou menos pré-estabelecido o que é cada alimento. Principalmente quando você usa sempre aquele ali, aquele ingrediente, tá? Ok. Por que comprar o ingrediente correto é importante? O que acontece? A receita do gelato, existe um balanceamento dos ingredientes, um equilíbrio entre os ingredientes, ok? Quando a gente compra algum ingrediente que não é exatamente aquilo que está pedindo a receita, a tendência é você fugir desse balanceamento, tá? Poxa, eu comprei um ingredientezinho ali um pouco diferente, é sempre pedir um creme de leite, eu comprei sempre o creme de leite, mas não é exatamente o creme de leite que pedia na receita. Tá acabado o gelato, vou ter que jogar tudo fora? Não é isso. A maioria das vezes,
eu direi que sim, a maioria das vezes é bem difícil a gente jogar fora gelato. É bem difícil ficar ruim o gelato. Vou dar como exemplo aqui, sei lá, às vezes a gente erra no sal e fica muito salgado. Ok, aí fica difícil de tomar o gelato. Ou às vezes você utilizou algum utensílio enferrujado. De alguma maneira deu o sabor do gelato ali, o gosto, ele tá metálico. Sabe, gosto de ferrugem, alguma coisa. Não tem como tomar um gelato desse, tem que ir pro lixo. Ok, tudo bem. Mas a maioria das vezes, quando a gente erra algum ingrediente, o problema não vai ser tanto o sabor. Ok? Quem está acostumado, quem faz muito gelato, poxa, sei lá, as minhas receitas já estabelecidas, né? Poxa, eu tenho a minha receita preferida de chocolate, eu tenho a minha preferida de morango, de creme, de pistache, assim por diante. Quando eu mudo alguma coisa, eu vou sentir diferença, porque eu estou muito acostumado com as minhas receitas ali padrão, tá? Agora, se eu estou fazendo uma receita, você está fazendo uma receita e você está aprendendo, né? Até porque aqui eu também falo para muita gente que quer fazer em casa, ou seja, não são profissionais que estão todos os dias em laboratório de gelateria. Para você fazer em casa, na cozinha da sua casa, você está ali preparando um gelato, não está muito acostumado a fazer esse gelato. Quando você muda um pouco o ingrediente, pega um ingrediente parecido com o que estava pedindo na receita, o que estava pedindo exato na receita, o que vai acontecer é que, mesmo o gelato ficando ali gostoso, comestível, nem sempre vai te dar o resultado estrutural que era para dar. E aí, quando você quer acertar alguma coisa, porque o gelato é a prática que vai falar pra gente, né? A gente tem o balanceamento ali, faz a receita, o equilíbrio, beleza, ok, o GPS está pronto. Aí vamos para a estrada. A estrada é misturar ingredientes, fazer o gelato. Na hora de tomar, a gente vai ver o que precisa dar uma melhorada, se tá bom ou não tá, ok. Mas quando você já alterou alguma coisa por conta própria, tirou algum ingrediente, colocou um ingrediente diferente, a tendência é que o resultado fica difícil de você analisar e mudar alguma coisa, porque já se perdeu pelo caminho, ok? Então, essa é a parte importante de você utilizar o ingrediente correto, comprar o ingrediente correto que está pedindo a receita. Seguir a receita ali à risca, tá? Esse é um ponto muito importante. Agora, o que acontece, né? Eu já falei aqui, se eu não comprar o ingrediente correto, a gente vai sair da estrada ali e depois o resultado vai ser muito vago. A gente querer melhorar alguma coisa, sendo que a receita nem foi levada a ferro e fogo, tá bom? Arrisca ali. Beleza. Diante disso, como que eu vou aprender então a não comprar ingrediente errado, tá bom? Vamos ver. A primeira parte, a gente tem que entender sobre ingredientes, a gente tem que entender os ingredientes, conhecer mais dos ingredientes, ok? E também saber a função deles. Agora, eu aproveito esse ponto chave porque eu vou falar uma coisa. Lá atrás, quando eu comecei a me aventurar, que eu queria fazer gelato, eu nem tinha ideia ainda que eu ia ensinar a fazer gelato. Eu queria fazer gelato em casa. Quando eu ouvia esse tipo de frase, que não é nem exatamente como eu falei, porque eu gosto de falar até de uma forma sutil, geralmente, para não afugentar as pessoas, porque quando eu procurava sobre gelato, eu dizia, eu nunca vou conseguir isso. Porque todas as chamadas, todas as pessoas que se colocam em ensinar a fazer gelato, o discurso, né, a maioria das vezes é um discurso pesado do tipo, você não consegue fazer um gelato se você não conhecer os ingredientes a fundo e não sei o que lá. E eu falava, meu Deus, caramba, para fazer um gelato eu tenho que conhecer tudo antes de fazer um gelato. E não é assim, ok? Tem que ser aos poucos.
Tem que ser aos poucos. Não dá pra gente saber tudo. Poxa, se você vai dirigir um carro, não é que a gente precisa conhecer todas as peças do motor, saber desmontar e montar um motor, arrumar quando quebrar. Pô, não é isso. Ok, agora conforme a gente vai aprendendo a dirigir, algumas coisas a gente vai entendendo sobre o motor. Eu não sou mecânico, eu não sei nada de motor. Se tiver que arrumar alguma coisa, sei lá, pequenas coisas, eu tenho mais ou menos ideia. Onde que está sendo o problema, o que tem que fazer, por que aconteceu isso, são ideias. Mas colocar a chave lá, soltar parafuso e arrumar motor, eu não vou saber. Mas nem por isso eu deixo de dirigir, ok? E gelato, eu diria a mesma coisa. Apesar de assustar um pouco essas coisas de não, precisa conhecer os ingredientes, saber a função deles. Ok, claro, precisa disso. Tá? É necessário, ok. Mas isso você vai pegando ao longo do tempo na prática. A primeira coisa que eu diria é, presta atenção, faz com calma ali a leitura da receita. Isso sim é importante. Faz o gelato, não queira, descobrir, reinventar o gelato italiano. Não é isso. Agora, tendo atenção no que pede a receita, qual a quantidade exata que está pedindo, qual o ingrediente exato que está pedindo, é o primeiro passo, é o melhor passo a dar primeiro. Tá ok? Isso é importante. Repito, eu ouvi tanto no começo que eu quase desisti. Que eu tinha que saber porque um gelato bem feito não pode ser feito por uma pessoa que não sabe a fundo a composição dos ingredientes. Sabe o que é você saber? Poxa, o leite, leite tem 87,5% de água, 3,5% de gordura. Cara, saber disso, não precisa saber de tudo isso antes. Se você tem uma receita bem feita, segue a receita. Você consegue bater um gelato sem saber essas coisas. Depois, é claro, todo mundo que faz gelato, depois quer melhorar, quer mudar, quer alterar o sabor, quer inventar o seu próprio sabor. Aí sim, vai ser preciso saber esses detalhes. Mas no começo não, ok? Então, atenção com os ingredientes e a quantidade dos ingredientes. Vou até falar uma coisa das quantidades que acontece muito. Na hora ali de preparar, de pesar os ingredientes, de separar, de pegar, abrir os armários, pegar os ingredientes, muitas vezes um detalhinho detona a receita. Já teve muito aluno que falou para mim, Rafa, meu gelato ficou salgado. E eu já sei, porque acontece tanto, eu já sei. Eu falando, qual receita você fez? Tal receita. Eu falei, ok. Fala, você colocou 0,3 de sal ou você colocou 3 gramas de sal? Puta, foi isso. Quer dizer, já consegue identificar onde está o erro. Porque a sequência ali tá tudo, né, em 620 de leite, 80 de creme de leite, 100 de sacarose, assim por diante. Aí chega no sal 0,3, ou seja, é um susto de sal. É uma coisinha de nada ali, de sal. Mas como a gente acaba lendo meio na pressa, sem muita atenção, vê o 0,3 de sal. Isso eu tô falando dos alunos do Mundo Mágico do Gelato Italiano, tá? E aí 0,3 de sal acaba enxergando 3 gramas de sal. Vai ficar muito salgado. Você vê, é um detalhezinho, um deslize ali e muitas vezes, né, o gelato, se ele ficar muito salgado, não tem como tomar. Poxa, não tem como. Eu não me lembro agora quem que me falou que fez isso e o marido dela, quem que era que me falou isso? Foi a Josi. Enfim, o marido era o degustador, né? O cobaia, e disse que ele falou, poxa, não, tá um pouquinho salgado, mas tá gostoso. Foi em um dos casos aí de colocar um pouco mais de sal, né?
pela leitura errada ali na hora da receita, ok? Então acontece. Poxa, antes de falar não, precisa conhecer cada característica de cada ingrediente. Primeiro, coloque atenção, né? Tenha atenção com a receita, tá bom? É bem mais fácil. O ponto é bem mais fácil ali antes de querer conhecer a fundo, tá? Não estou falando que não é importante. É muito importante, mas dá pra gente começar, dá pra fazer gelato sem ser um especialista em gelato. Com certeza. Ok, então é isso. Agora sobre a função, né? Os tipos de ingredientes, as funções. Eu até anotei aqui alguns dos ingredientes, até tudo que veio na minha cabeça, daqueles que eu considero bem importante, eu anotei aqui, vou falar um pouquinho de cada um deles, porque assim também vai ficando mais mastigado, tá bom? Vai ficando mais mastigado, você vai se familiarizando com os ingredientes do gelato, o que precisa prestar atenção, tá bom? Todos esses pontos são importantes. Um outro ponto importante também que, olha, já aconteceu diversas vezes comigo, tanto fazendo em casa quanto fazendo profissional, de errar a receita. Na verdade, não é que eu errei a receita, mas é de errar o ingrediente. Quando a gente separa e tá com pressa e mistura açúcar, não lembra qual que pegou, aí pega do mesmo que já colocou. Isso acontece também. Então essa é uma outra parte para a gente estar bem atento, né? O que já colocou, fecha o potinho, tira do meio. Separou ali, etiqueta, pô, essa é dextrose, essa é maltodextrina, essa é glucose, porque são mais ou menos parecidos. Isso aqui é inulina, porque depois é tudo pozinho branco, a gente não sabe qual é qual, confunde muito, tá? Então, essa atenção é muito mais importante você começar tendo atenção a isso do que já querer revolucionar o mundo dos gelatos italianos e acabar desistindo, porque o caminho é longo, o caminho é gostoso, fazer gelato é fácil, tá? Pô, vou pegar ali os ingredientes, seguir a receita, beleza, mas não é tão simples assim, ok? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dos ingredientes aqui, a gente avaliar. O primeiro deles, eu coloquei leite, né? Porque é a grande tradição do gelato italiano, a parte tudo do leite, né? Gente, se a gente for falar sobre leite, quanto de leite, quais tipos de leite, qual a quantidade a gente encontra hoje em dia? Imagina, pensa a quantidade de leite. E eu não estou falando de marca, estou falando de tipo de leite, ok? A gente tem leite cru, para quem tem vaquinha, né? Quem tem chácara, sítio, quem tem vaquinha no quintal. Leite cru, leite pasteurizado, que a gente encontra em supermercado, leite esterilizado, leite UHT, leite sem lactose. Que mais? Gente, é uma infinidade de leites. Aqui eu estou falando, leite integral, leite semidesnatado, leite desnatado, leite de cabra, leite de búfala. Tá vendo que tem um monte de opção? Leite sem lactose, acho que eu falei. Tá vendo? Só do leite, olha que monte de confusão pode causar. Poxa, mas se eu usar esse dá certo? Eu tô acostumado a usar, sei lá, eu tenho aqui o de cabra, quero colocar o de cabra, vai dar certo. Tudo isso. A primeira coisa que eu diria é ver o que está na receita. Uma receita de gelato, ela vai estar escrita considerando uma receita que realmente está clara, ok? Tá, vamos falar assim, bem feita.
Pô, leite o quê? Leite integral. Ok? Leite inteiro. Então a primeira coisa, você já esquece desnatado, semi-desnatado, esquece isso. Aí você vai falar o quê? Poxa, mas eu posso usar o leite cru? Eu tenho que usar o pasteurizado? Posso usar o longa-vida, o HT de caixinha? Tudo bem, sendo integral já entra todo esse nicho, né? Você pode escolher todos esses. Mas aí qual que você vai escolher? Depende. Ó, o leite cru, eu vou usar um leite cru? Eu conheço o fabricante, eu já estou acostumado a tomar dele. Eu tenho confiança que esse leite tá dentro do que é necessário ali na questão de higiene, ok? Posso usar esse? Pode usar, fazendo em casa, hein? Quem vende é obrigatório pasteurizar. Beleza, o leite cru. Ah não, agora eu vou escolher o quê? Um leite pasteurizado, leite fresco ou um leite UHT? Eu falo muito disso, quase todo vídeo eu falo sobre isso. Poxa, aí é mais questão do quê? De sabor. Qual que você prefere? Um leite fresco ou um leite longa vida? Você está acostumado a tomar leite longa vida? Tudo bem. Quer fazer com ele? Tudo bem. Falando em si da questão de dar problema estrutural na receita, não vai dar, tá bom? Porque os dados ali de um leite integral fresco e um leite integral longa vida, eles estão muito próximos, ok? Mesmo sendo de marcas diferentes, a gente considera, na maioria das vezes, os mesmos parâmetros ali, as mesmas características, quantidade de proteína, quantidade de gordura, quantidade de lactose. Então a gente utiliza o mesmo. É mais questão mesmo de você escolher qual que você quer para o sabor final, tá? Então tá vendo? A questão do leite, olha como abre um leque aí para ter dúvidas. Primeira coisa, pô, é integral, beleza, é esse daqui. Ah, eu quero usar um leite de cabra no lugar. Pode utilizar. Tem uma pequena diferença de quantidade de gordura, mas principalmente é um sabor mais forte. Então, ele é claro que vai ser um gelato bem particular, ok? Vai ser diferente do que utilizar um leite de vaca. Ok. Ah, Rafa, eu tô acostumado a comprar leite, sei lá, semi-desnatado ou desnatado. Eu vou comprar o semi-desnatado, sendo que a receita está pedindo integral. Por que você compraria um leite semi-desnatado? Ah, porque tem menos gordura. Ok. Só que assim, o gelato que a gente está fazendo, a gente não está fazendo um gelato para comer um alimento com menos gordura. O gelato, a gordura faz parte da receita do gelato. A gente traz gordura propositalmente para o gelato, porque ela também ajuda na estrutura do gelato, ajuda na cremosidade. Se você comprar um leite semi-desnatado, a diferença é que ele vai trazer um pouco menos de gordura do que o leite integral traria. Só que aí vai chegar no ingrediente seguinte, que é o creme de leite. Por que a gente coloca o creme de leite? Porque tem mais gordura, vai trazer a gordura, ok? Então esquece ali, nesse caso, esquece o semi-desnatado. Ah, pô, mas eu quero fazer um gelato sem gordura, ok, vai fazer um gelato de fruta, tá? Um gelato de fruta. Aí você pode utilizar água, você pode utilizar leite. Ah, inclusive esses dados, ó, eu acabei esquecendo de anotar aqui. Leite vegetal, de amêndoa, de aveia, ok? Você pode utilizar um deles. E aí não vai ter gordura. Ou se tiver muito pouco, né, desses leites. Mas praticamente, pô, da fruta, a grande maioria das frutas não tem gordura. E bom, então tá bom, daria para correr para esse lado,
ok? Já que eu falei de creme de leite, vamos entrar nesse assunto aqui. Creme de leite, como eu falei lá no início do vídeo, poxa, pensei em creme de leite, pensei na caixinha que tem no supermercado lá, que minha mãe comprava quando a gente ia fazer compra. Vou fazer uma receita de... Como chama? Tem aquela verdura, tem aquela... não é brócolis. E aí quer fazer com creme de leite, agora fugiu o nome, se eu lembrar aqui depois eu trago. O creme de leite que vai utilizar é aquele ali, é o da caixinha. Eu não tô nem aí com a quantidade de gordura não, falou creme de leite é aquele. Couve-flor, né? Tem gente que gosta disso, de colocar ali o creme de leite, aí põe no forno para dar uma dourada. Ok, beleza. Quando fala, pega uma receita, tá escrito creme de leite, eu penso nesse. Ok? No da caixinha. Agora, uma receita de gelato vai estar escrito ali, creme de leite 33%, creme de leite 38%, creme de leite 33%. O que é esse 33%, 35%? Significa a gordura que ele tem, a porcentagem de gordura. Então, tá pedindo um creme de leite 33%. Eu vou lá no supermercado e compro essa caixinha desse creme de leite que tem, sei lá, 4%. Eu vou detonar o gelato ou não? Com certeza. Porque o intuito que eu queria ali para o creme de leite é trazer a gordura. Esse creme de leite, ele não vai chegar nem perto do que a gente está querendo. Ok? Então nisso precisa prestar atenção. O que eu vou fazer então? Ok, você chega no supermercado e olha a embalagem atrás, olha a tabela nutricional. Quanto que está marcando que tem de porcentagem? E atenção, hein? Atenção com a porção. Tem que ser sempre em cima de 100 gramas. Ok? Para a gente saber a porcentagem certinho. Não adianta, às vezes, sei lá, tá lá marcado, tem tantos por cento na porção de, sei lá, uma colher. Porque hoje em dia no Brasil as tabelas nutricionais são assim. Sei lá, esses dias eu tava gravando uma aula sobre uma paçoca, né? Aí a porção que está escrito na tabela nutricional é em cima de uma paçoquinha. Ou seja, eu comi uma paçoca, eu consumi tanto de carboidrato, tanto de gordura. Faz o cálculo, chega essa porção a 100 gramas para você saber exatamente a porcentagem de gordura que tem ali, tá bom? Ok, aí, eu não achei de jeito nenhum o creme de leite com 33% de gordura. Eu achei um que tem 27%. A gente precisa fazer o cálculo, inclusive tem vídeo que eu ensino aqui como fazer isso, como substituir. Quando a gente não acha o creme de leite, quer colocar nata, ou quer colocar um creme de leite com uma quantidade de gordura diferente do que está pedindo a receita. Precisa fazer o cálculo e adicionar a quantidade que atinja o quanto a gente quer de gordura. Ok? Não é a quantidade de creme de leite, é a quantidade de gordura que a gente quer ali. Certo? Falando ainda de creme de leite, é um outro ingrediente que causa confusão. Causa confusão. Por quê? Como eu falei, tem o creme de leite pequenininho, de caixinha. Tem o creme de leite de latinha também. Tem creme de leite grande com 33% de gordura que, chamam de creme de leite, nem de leite é feito aquilo. Se você olhar os ingredientes, tem tudo ali menos leite. Ok? Mas está escrito também, creme de leite. Tem hoje em dia, né, chantilly, chanti o quê, né? Tem chanti alguma coisa. Enfim, você olha ali atrás, não tem tudo ali menos leite, mas chama creme de leite, ok? Inclusive esse pequenininho também, na maioria das vezes é assim.
Agora, verdade seja dita, como eu falei aqui, quando a gente coloca o creme de leite na receita, o intuito é trazer gordura para a receita. Rafa, se eu tenho que trazer gordura para a receita, por que tem que ser o creme de leite realmente, creme do leite? Por que tem que ser? Olha, não é que tem que ser. Não é que é obrigatório que seja creme realmente feito do leite. Tudo bem, se você quiser utilizar um outro meio para trazer gordura para a receita. Vai mudar sabor. Vai mudar sabor, só isso. Se a gente for levar em consideração por que o gelato italiano chegou no patamar que é o gelato mais gostoso do mundo, referência de gelato. Por quê? Porque a tradição manda isso, ok? Leite fresco, creme do leite, creme de leite fresco, que é feito do leite mesmo. É um sabor diferente, tá? É um sabor diferente. Talvez você possa até falar, poxa, tá bom, mas para mim não é o mais gostoso. Tudo bem, gosto é gosto, cada um tem o seu, tá bom? Mas o gelato ele alcançou o patamar que ele tem por causa dessa base dele, que são os produtos realmente frescos vindo do leite. Como eu falei, creme de leite também, Rafa, eu não acho fresco. Ou tem muita gente, né, no Brasil ele custa muito caro. Tem também o creme de leite, o HT. Qual a diferença? Igual o leite, é sabor, vai mudar um pouco. Vai ter uma pequena mudança ali, mas serve também. Não, Rafa, nem o creme de leite eu vou usar, nem o HT, eu vou usar o creme de leite que não é de leite, o chantilly ali da caixinha. Tá bom, tudo bem, vai trazer gordura também. Eu vou usar manteiga, pode ser também. Ok? O que mais? A nata. Nata é clássico. Tem muita região no Brasil que não tem creme de leite de jeito nenhum. Tudo bem, pode colocar nata, vai trazer gordura. Lembra? O intuito era trazer gordura para a receita. Beleza, vamos colocar nata. Agora, o que precisa? Aí entra naquela coisa de saber a quantidade de gordura que eu queria na receita. Se está pedindo 100 gramas de leite, de creme de leite, eu não posso colocar 100 gramas de nata porque eu vou arrebentar a boca do balão ali com gordura. Se eu vou colocar manteiga, manteiga tem quanto? Acho que 85% de gordura. Imagina, um produto que tem 33% ou 35% de gordura, aqui o creme de leite, eu venho com um de 85% e coloco a mesma quantidade. Eu vou detonar a receita também, ok? Então, assim, essa parte da gordura, do creme de leite, existe a possibilidade de substituição, tá bom? Repito, tem um vídeo aqui no meu canal também que eu ensino a fazer essa substituição, mas quando a gente quer seguir a receita ali, a risca, pede o creme de leite, cuidado com o creme de leite. Uma receita, eu até lembrei de uma história agora, essa semana minha esposa fez um bolo de cenoura. Fazia tempo que a gente não fazia bolo de cenoura aqui em casa. Eu sempre gostei muito. E ela falou, vou fazer um bolo de cenoura, beleza. Beleza. O bolo ficou uma delícia. Realmente ficou uma delícia o bolo de cenoura. Só que a gente comeu metade e o forno comeu outra metade. Porque, subiu lá, metade do bolo caiu no forno, queimou tudo, depois eu tive que limpar. Queimou, grudou. Beleza, aí terminou, né? E a Fer, poxa, não consigo fazer um bolo. Tipo, toda triste porque aconteceu isso com o bolo. Eu falei, como assim? O que é? Como não sabe? O bolo tá uma delícia. A gente acabou com o bolo no dia seguinte. A gente comeu um pouco no mesmo dia, no dia seguinte acabou um bolo grande. Isso porque metade caiu. Eu falei, como assim não consegue fazer um bolo? O que é isso? Mas sempre acontece alguma coisa, beleza. Até a cobertura também
Não deu muito certo, né? Porque ela queria que ficasse crocantinha em cima e acabou ficando muito elástica. Enfim, mas ficou uma delícia. Agora, o que eu queria falar disso? Ela ficou se culpando e aí eu falei, não, cadê? Deixa eu ver essa receita aí que você fez. Porque eu já penso do jeito que eu faço gelato. Eu faço gelato há muito tempo. Para mim a receita tem que estar ali. E, gente, eu vou falar que eu sou muito descuidado em muita coisa. Eu não sei, se você falar para mim, vai lá na cozinha, sobe lá, pega uma colher de chá. Eu vou trazer uma colher errada. Eu não sei qual que é a de chá. Tem um monte lá de tamanho, até porque para os gelatos, né, eu tenho a que eu gosto de degustar, a que eu gosto de mexer pasta de fruta seca, então ela é mais longa. Tem as colheres normais, mas de tamanho, se eu tiver que ver ali e falar essa é a de chá, eu não sei. Sinceramente, sei lá, porque eu sou burro e tal, não é, mas eu não me ligo nisso, para mim não me importa. Eu tomo chá todos os dias, eu nunca usei colher para chá. Então, gente, eu não me importo com isso, ok? Agora, na hora de fazer receita, eu sou cuidadoso, eu olho bem, eu sou detalhista. Eu fui ver a receita dela, ela achou, adivinha, era uma receita de Reels do Instagram. 2 xícaras de não sei o que lá, 1 xícara de açúcar, 3 cenouras, tanto de chocolate, 1 colher de chá de não sei o que lá. Aí eu falei, beleza. Eu falei, você está se culpando? Você está seguindo uma receita dessa e está se culpando? Repito, gente, não é uma crítica à receita. Eu nem lembro de quem que foi que ela achou. Eu repito, a receita ficou deliciosa, ficou uma maravilha. Mas é assim, é umas receitas que tipo de gelato não dá certo. A tendência, ou melhor, a chance de você errar uma receita assim é muito grande. Aí fica se culpando. Pô, ok, mas olha esse tipo de receita, a culpa é tua? Não é tua, meu. A receita que tá aí era mesmo, alguma coisa dá errado sempre. Ok? E apesar de estar muito gostosa, aconteceu aquilo. A cobertura não ficou crocante, ficou elástica. Ela falou, eu coloquei a quantidade na forma, na metade da forma. Como assim que transbordou tanto? Beleza, são essas receitas aí que não tem nem pé nem cabeça. Ou melhor, tem xícara, tem colher, tem não sei o que lá. No gelato isso não acontece, entendeu? A xícara, aí eu até falei para ela, tem 2 xícaras aqui, qual? Né? No nosso armário lá na cozinha, a gente tem, sei lá, acho que uns 4 tamanhos de xícara diferentes, fora de cafezinho pequenininha, que ninguém toma até café aqui em casa, mas tem. Qual que é o tamanho dessa xícara? Qual que é a quantidade? 3 cenouras. Você vai no supermercado, tem cenoura média, pequena, mais gordona, mais encorpada, maior. Qual que eu vou utilizar? Com casca, sem casca? Como eu faço gelato, eu me pergunto tudo isso. E quando tem esse tipo de receita, eu nem tento fazer. Porque eu sei que eu vou errar e eu nunca vou saber se era o resultado correto ou não, tá bom? Então, para não me frustrar, eu acabo não fazendo. Mas acontece isso. No fim, ficou muito gostoso, mas a Fer falou, eu não consigo fazer... A palavra ela não falou, claro, eu que coloco. Eu não consigo fazer uma receita. Não é assim, Fora que ela faz uma receita uma vez a cada 6 meses. É normal acontecer isso, gente. Mesmo tendo a receita certinho, bem detalhada, com peso, utilizar a balança ali para pesar. Imagina fazer uma receita de gelato assim. Tanto de creme de leite, 1 xícara de creme de leite. Tá bom que vai dar certo. Certo? Vai lá, acho que eu fechei aqui de creme de leite. Vamos que tem ainda um belo pô de coisa. Depois eu marquei aqui açúcar. Açúcar tem um problema, o que causa um pouco de problema é que açúcar a gente tem. Quando fala açúcar, né, a gente pensa
no açúcar de casa, ok? Sacarose. Aquele açúcar que a gente tem em casa chama-se sacarose. Ok. Livros de gelato, até quando está escrito só açúcar, também está se referindo a esse açúcar, a sacarose. Tá tudo bem. Agora, para gente que já tem um pouco de conhecimento do gelato, quando a gente fala de açúcar, a gente já nem fala mais de um açúcar, a gente já sabe o leque de açúcares que a gente utiliza no gelato, tá bom? Na receita. Dentre eles, tá? Fora a sacarose, que é o açúcar comum, normalmente é o açúcar mais utilizado nas receitas de gelato, é o açúcar em maior quantidade, na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das receitas, esse açúcar de casa é o açúcar mais utilizado, mas também tem outros, tenho bastante vídeo falando disso aqui, por que tem tantos açúcares, por que não usa só um tipo de açúcar. Então, tem outros açúcares também que acabam causando um pouco de confusão, tá? Então, vou pegar aqui meio rapidinho as principais confusões e tentar deixar bem claro. Vamos lá, essa é a primeira coisa, a questão do açúcar, tá? O açúcar sacarose, tá bom, é o açúcar de casa, fechou. Se na receita estiver pedindo sacarose, ponto, é esse açúcar de casa. Se tiver escrito só açúcar, é esse açúcar de casa, tá bom? É a mesma coisa. Depois, um outro tipo de açúcar, tem muitas, na grande maioria das receitas também, dextrose, ok? Dextrose. Por que tem esse tipo de açúcar na receita? Pô, se já tem o açúcar comum, por que eu coloco esse açúcar na receita? Porque ele vai impactar no ponto de congelamento, ok? Ele tem um poder anticongelante muito mais forte, quase o dobro do que a sacarose. O que isso tem a ver? Por que você está falando isso, Rafa? Pelo seguinte, a água é uma coisa, quando você vai congelar, certo? A água a gente coloca no congelador, ali de 0 para baixo, começa a congelar, ok? Temperatura negativa, a água começa a congelar. Beleza. A água com açúcar, ela precisa de temperatura mais baixa para congelar. Quanto mais açúcar, mais baixa a temperatura. Dependendo do tipo de açúcar, mais baixo ainda. É isso que acontece. Então, quando a gente coloca esse tipo de açúcar, dextrose, a quantidade que a gente coloca dela para fazer com que a água não congele, porque a nossa intenção é que realmente o gelato ele não pode congelar totalmente, porque senão a gente não consegue tomar, ok? Por que ele fica cremoso? Por que na gelateria ele fica, aquela coisa cremosa, a gente vê e fica com vontade, quer tomar todos os sabores que estão ali. Ele fica naquela estrutura porque o açúcar permite isso, ok? Claro, toda aquela estrutura fica em pé daquele jeito porque eu tenho equilíbrio de todas as partes, tá bom? Gordura, água, assim por diante, proteínas, espessantes, ar, tudo isso. Ok, mas ponto, vamos parar de complicar, vamos voltar pro beabá aqui, para a parte mais simples. Então, esse tipo de açúcar tem esse intuito, tá? A gente coloca esse açúcar, não adoça tanto, porque se eu quisesse com a sacarose, com o açúcar de casa, se eu quisesse colocar a quantidade suficiente ali que eu preciso para o gelato não congelar totalmente, eu ia ter que pôr uma grande quantidade de sacarose. Mas ia acontecer o quê? Ia deixar muito doce o gelato. Essa dextrose, além dela ajudar a diminuir bem ali a temperatura onde vai congelar o gelato, ela também não adoça tanto. Tá vendo como tem um contrapeso? Não é à toa que a gente coloca ali, tá? Agora, o que a gente precisa tomar cuidado para comprar a dextrose?
é o seguinte: dextrose, até um tempo atrás, o pessoal utilizava quando está fazendo exercício, está em academia, e aí precisa repor rápido energia. Então, toma ali dextrose na água, certo? Sai daqui. Ok. Toma dextrose com água. Beleza. Acontece que essa dextrose, geralmente, que o pessoal tomava, hoje em dia não é muito mais comum esse tipo de açúcar, tá? Já vou falar do outro que hoje em dia é mais comum. Na parte da academia, hein? Não estou falando de gelato. O problema é que existe essa dextrose com aromatizante. Então, para ter um saborzinho ali, tem o sabor de morango, sabor de... Qual mais que deve ter? Geralmente é de fruta, tem algum saborzinho. Então, eu não posso comprar com um sabor de fruta para colocar no gelato, senão vai dar o sabor no gelato, ok? Tem que ser a dextrose pura, natural, sabor natural e pronto, ok? Esse é o primeiro ponto, tem que tomar cuidado na hora de comprá-la. Agora, o segundo ponto é um outro ingrediente que é muito parecido com ela, tanto fisicamente, tanto visualmente, porque é um pozinho branco também, como o nome. E acaba fazendo confusão. Dextrose com maltodextrina. Como eu falei, né, hoje em dia a maltodextrina é muito mais utilizada nas academias ali, quem faz musculação toma maltodextrina. Então, até se você quiser comprar um dos dois ou os dois ingredientes nesse tipo de loja que vende suplemento para musculação, provavelmente não em todas você vai encontrar dextrose. A maltodextrina sim, porque hoje em dia usa mais, ok? Então, cuidado na hora de escolher, porque tem esses dois, só que no gelato o efeito é o oposto. Enquanto a dextrose, a nossa intenção é o quê? Lembra que eu falei? Diminuir ali a temperatura, ou seja, eu quero um poder anticongelante muito mais forte. Ok? Por isso que tem a dextrose. A maltodextrina, apesar de ter esse dextrina parecer mais ou menos com dextrose, confunde muito, mas é o oposto. Eu vou utilizá-la no gelato quando eu quero endurecer o gelato. Quando eu quero trazer sólido, quando eu quero secar a receita, tem muita água na receita. Um gelato de fruta, por exemplo, eu falei, né? Pô, você não quer tomar um gelato que tenha gordura, você tem que partir para um gelato que seja de fruta, um sorbeto, base água. O que eu preciso colocar nessa estrutura de gelato, já que não vai ter gordura, já que não vai ter a parte sólida do leite? Eu preciso colocar mais parte sólida ali. Eu utilizo uma delas, uma das opções, a maltodextrina, ok? Mas a questão do ponto de congelamento ali, né? O poder anticongelante, não tem nada a ver, é o oposto da dextrose. Então, não faça confusão em comprar uma pela outra, porque vai dar problema na receita, tá bom? Continuando aqui. Então, falei dextrose, maltodextrina, depois uma outra parte também de açúcar. Eu utilizo demais, eu utilizo bastante, glucose. Glucose, o que confunde muito? Rafa, é glucose, xarope de glucose, mas é em pó. Xarope de glucose, mas é em xarope mesmo. Você falou do xarope de glucose, mas eu vi você colocando em pó. Ok, vamos lá. Vamos pontuar cada um deles aqui. Geralmente, na receita de gelato, a gente utiliza glucose em pó, ok? Glucose em pó. Primeiro porque o que acontece? A composição da glucose em pó geralmente vai ali
de 38DE a 42DE. Essa é uma parte muito técnica, nem convém a gente entrar nesse, porque é uma característica mais técnica da glucose, ok? Não é disso que eu quero entrar aqui. Mas, se a glucose é em pó, com certeza, você vai ver na receita escrito assim, glucose em pó 38DE, ou de 38 a 42DE. É essa glucose em pó, ok? A grande maioria das vezes vai ser ela. Eu acho, pelo menos dos links, né? Dos links que eu disponibilizo para os meus alunos, todas as que eu encontro glucose em pó é realmente a glucose das receitas, tá bom? Tá lá, glucose em pó, beleza. É a glucose em pó 38DE, 42DE, tá tudo certo. Se você compra uma glucose líquida, tudo bem usar na receita? Tudo bem, não teria problema também. Só que vai variar um pouquinho as características dela, ok? Além de, e esse eu acho que é o ponto principal que eu considero, é porque em xarope é muito mais difícil de utilizar, faz sujeira, gruda, estica, aí você pega, a hora de colocar ela não sai da espátula, você tem que ficar batendo, você pega uma colher para tirar e gruda na colher, entendeu? Então eu acho que o ponto forte aí de usar em pó é porque é muito mais fácil de pesar, de trabalhar, não faz tanta sujeira, tá bom? Considera sempre utilizar em pó porque facilita. Tá? E não vai ter problema nessa questão de característica também. Poxa, tá pedindo 38DE. Infelizmente, aí no Brasil, eles nem colocam a informação na embalagem, tá? Se é 38DE, se é um pouquinho menos, 32DE. Mas geralmente é de 38 ou 42. É meio padrão isso. Não precisa se preocupar, pode utilizar essa mesmo. Então, glucose em pó. Ok? Que mais? Vamos ver. Ok. Depois eu falei de glucose. Agora só para arrematar aqui essa questão de açúcares e a gente passar para o próximo. Vou fugir um pouquinho dessa coisa de entender os ingredientes, mas é uma dúvida que muita gente pergunta. Então, antes que perguntem, eu já vou tirar essa dúvida de quem tiver. Eu posso somar esses valores, né, essas quantidades que está pedindo de cada açúcar e colocar de um só? Não pode, justamente porque eu estava explicando aqui, né? Eles possuem características diferentes. Um adoça mais, tem um poder anticongelante X. Dextrose adoça menos, referente à sacarose. Adoça menos, mas tem um poder anticongelante bem mais alto. Glucose, maltodextrina, elas estão mais ou menos ali, mais para compor a parte sólida da receita. Mas também, elas, apesar de mais baixo, elas também têm ali uma pequena contribuição para adoçar e também anticongelante, principalmente glucose, né? Tem um pouco mais, maltodextrina é mais neutra nessa questão, ok? Mas enfim, tá vendo que cada um deles tem uma característica um pouco diferente uma da outra e vai impactar. Não dá para somar tudo e falar um único açúcar, o açúcar de casa, eu resolvo tudo isso. Para que eu vou comprar 3 açúcares? Tá? Falei 3, apesar de eu estar falando de sacarose, dextrose, maltodextrina e glucose, porque geralmente a gente escolhe ou maltodextrina ou glucose, tá bom? Eu escolho glucose, estou mais acostumado, é o que eu sempre tenho em casa, é por isso. Certo? Sobre maltodextrina e dextrose eu avisei, né? Não confundir aí o nome mais ou menos parecido, porque vai dar M no gelato. Beleza, vai fechando açúcar, vamos para frente aqui, ó.
Vou falar um pouquinho de cacau, alguns detalhes simples, cacau em pó. Gente, cacau em pó é um outro ingrediente que geralmente vem na receita ali, detalhado assim, cacau 10, 12. Às vezes pode ter até 10, 12%, sinal de porcentagem. Cacau 22, 24. O que é isso? 10, 12, 22, 24. É a quantidade de gordura, ok? Eu vou lá no supermercado. Supermercado? Exato. Supermercado, comprar cacau. Eu vou lá no supermercado. Eu vou pegar qualquer cacau que está ali na prateleira? Não. Eu tenho que conferir. Eu tenho que olhar a quantidade de gordura. Porque se na receita está me pedindo um cacau com 10, 12 de gordura e me pede X quantidade desse cacau, imagina, está pedindo 50 gramas desse cacau com 10, 12 de gordura e eu compro de 22, 24 de gordura. É a mesma coisa do creme de leite. Eu vou chegar lá e colocar muito mais gordura do que está pedindo a receita. Ok? Se eu colocar esse que tem mais gordura, consequentemente ele tem mais gordura, ele vai ter menos ali, menos cacau. Ok? 10, 12 tem menos gordura, um pouco mais de cacau. Tá vendo como tem diferenças? Então precisa prestar atenção nisso. Repito, uma receita de gelato vai estar escrito ali também qual é o tipo de cacau. Eu não estou falando de marca, mas estou falando isso, é 10, 12, é um 22, 24. Como que eu vou saber qual que é, Rafa? Como qualquer outro ingrediente. Pega a embalagem, olha a tabela nutricional. Se você for comprar pela internet, você olha a tabela nutricional também. E aí você consegue ver ali a quantidade de gordura. Lembrando sempre, tabela nutricional no Brasil eles colocam porção. Porção pode ser uma colher, uma xícara, uma unidade. É importante que você faça o cálculo para chegar a 100 gramas e saber exatamente a porcentagem, ok? Lembrando sempre, porcento de 100, tá? 10, 12. Ou seja, poxa, a cada 100 de cacau que eu jogar ali, do pó de cacau, de 10 a 12%, ou seja, a cada 100 de 10 a 12 gramas vai ter de gordura. Ou de cada 100 de cacau que eu jogar ali, cacau em pó, de 22 a 24 gramas vai ter de gordura ali, ok? Precisa levar em consideração isso na hora de comprar para que bata com a receita. Outro ponto de cacau que me perguntam, inclusive essa semana me perguntaram sobre isso, lá no MMGI. Eu compro cacau natural ou um cacau alcalino. A maioria, né? Eu acho que a grande maioria, pelo menos aqui na Itália, a gente encontra cacau já alcalinizado, ou seja, já tratado. Para o gelato, pode usar até o cacau natural, não tem problema. Ele vai ter uma coloração um pouco mais escura, né? Porque esse processo não é só para deixar alcalino, não é só questão do sabor e alcalinizar ali também, mas sofre uma pequena alteração de cor, tá bom? Então vai ser um pouco mais escuro, mas pode utilizar também. Tem muita gelateria que faz com cacau natural, eu já fiz aqui em casa e eu até recomendo que você faça tanto com o natural. Gente, eu tô com rinite, não tem jeito, hein? Eu sou riniteiro, não tem jeito. Tanto com o cacau natural quanto com o cacau alcalinizado, eu acho que você tem que fazer para você pegar ali, pegar a experiência, experimentar um e outro, comparar, isso é muito legal, tá bom? Isso é muito bacana. E além disso, também outra dúvida é qual marca comprar. Poxa, eu tenho que comprar lá da Callebaut,
o sonho, né? O sonho do cacau. O que eu respondo também sempre sobre isso é que eu já tomei muito gelato bom de chocolate que não foi feito necessariamente com um cacau top de linha. Como também eu já tomei muito gelato feito com Calibu, com chocolate não, né? Com cacau top, que o gelato não era, meu Deus, que delícia, que coisa maravilhosa. Existe, né, muito o gelato, eu falo bastante nos vídeos, o gelato de chocolate belga. Ok, nem toda receita de gelato feita com chocolate belga é maravilhosa. Não é isso que vai determinar se o gelato ficou gostoso ou não, ok? Agora, claro, poxa, existem receitas, né? Como eu falei que eu tomei alguns gelatos, alguns não, tantos gelatos já com tal marca que não era dos melhores, mas também dessa mesma marca eu já tomei gelatos maravilhosos, ok? Então, assim, tem, mesmo a Calibu é da marca ali, sempre Calibu, mas existem tantas espécies diferentes de cacau, onde eles pegam de origens diferentes, tá? Inclusive da Calibu tem um cacau aí do Brasil. Aqui, olha, se eu não me engano, a última vez que eu fui no local onde tinha, tem um local aqui na Itália chama Metro. E lá é um local que é para quem tem empresa, que é para comprar produto. Só pode entrar assim, né? Pessoa física, pessoa física, né? Que não tem empresa, que não é jurídica, não pode comprar lá. Então, cara, é um shopping de produtos e equipamentos para quem tem algum tipo de negócio, seja restaurante, gelateria, o que for. Lá tem uma diversidade de cacau muito, aliás, não é cacau, são aqueles chocolate, né? Chocolate amargo. Eu esqueci o nome agora, gente. Como que chama aquilo? Ah, medalhão. Tem aqueles medalhões, beleza. Meu, tem ali, acho que 5 ou 6 tipos. O mais caro é o brasileiro, ok? Ah, mas tudo bem, é porque vem lá exportado, tudo bem, mas é o mais caro. E é da Calibu. Ou seja, você pode encontrar um cacau bom aí do Brasil também, tá? Não é porque não é dos mais caros, não é dos mais famosos que o gelato... não que o gelato não vai ficar bom, mas que o cacau não seja gostoso. Considera isso também, experimenta. Por último, toma cuidado no supermercado, quando a gente vai comprar cacau, geralmente cacau de supermercado não é puro, tem açúcar junto, tá bom? Lê ali os ingredientes, o que está escrito? Pô, cacau e corretor de acidez, tá tudo bem. Açúcar, cacau, não sei... Pô, tem açúcar ali. Aí você vai errar a receita. A receita pede 40 gramas de cacau. Você pega um cacau com açúcar e joga 40 gramas. Quanto que você colocou de cacau ali? Sei lá, 15 gramas, 20 gramas. A outra metade foi de açúcar. Tá bom? Ok. Cacau fechou aqui. Vai, acho que deu. Falei bastante. Vamos lá. Agora a outra parte que eu peguei foi pasta de fruta seca. Pasta de fruta seca, o que eu diria para você prestar atenção é o seguinte: é pura ou é com açúcar? O mesmo discurso do cacau que a gente falou agora. Olha os ingredientes, tá bom? Primeira coisa, olha os ingredientes. Às vezes vem escrito pasta de avelã, creme de avelã. Ok, tudo bem. Não existe muito padrão, tá bom? Aqui na Itália, geralmente, quando está escrito pasta, geralmente pasta é porque é pasta pura, não tem mais nada. E quando está escrito crema, aí tem açúcar, tem, é pra gente
é para a gente passar em cima da crepe, para a gente passar no pão, assim por diante. Então, você lê os ingredientes. Gente, ingrediente na hora de comprar, além da gente olhar o valor nutricional ali, a tabela nutricional, olha também os ingredientes. Lembra do creme de leite? Eu falei, pô, tem creme de leite que tá escrito creme de leite e você vai ver, tem um monte de ingrediente ali. O creme de leite não é feito do leite, ok? Então leia também os ingredientes. Margarina é manteiga? Não é. É feito de outra maneira, com outros ingredientes, tá? A pasta, mesma coisa, leia os ingredientes. Se tiver açúcar, é o primeiro ingrediente, ou seja, é o que mais tem lá dentro, é açúcar. Depois vai ter um pouco de pasta. Aí aquele valor que você está pagando por açúcar. Claro, vai ter um pouco também da pasta de fruta seca. Só que você está pegando aquele mesmo preço, o açúcar que está lá dentro. Então compra uma pasta que seja pura. Qual o ingrediente? Avelã. Só tem avelã e não tem mais nada. Pistache, só o pistache e pronto. É muito comum a gente achar pasta de pistache que não tem açúcar, mas tem clorofila. Ok, por que tem clorofila, né? Porque clorofila é um colorante, né? Ou um corante, como se diz no Brasil. É um corante que ainda assim a gente pode falar que o ingrediente, que o produto é ainda natural, mas tem um porém. A cor dele não vai ser natural. A cor do pistache não vai ser natural, porque ela vai estar ali justamente para trazer um pouquinho do verde, para realçar um pouco isso, tá? Então, a cor, apesar de ser um corante natural, a cor final do gelato ali, o pistache, é artificial. Não é exatamente da pasta do pistache puro, ok? Essa é a diferença. Mas pelo menos você não paga por açúcar se você decidir comprar esse, achar esse e tá tudo bem, tá bom? Então acho que a primeira coisa é isso. Vê se é puro. Se você for comprar, tem lá pasta de avelã, tem açúcar, tem leite em pó desnatado. Ok, você está pagando por tudo isso, aí a receita pede 80 gramas de pasta de pistache. Você vai jogar um pouquinho de pasta de pistache, 20 gramas, o resto é leite em pó, açúcar e todo o resto. Fechou? É isso. Depois, fruta ou fruta em xarope. Fruta em xarope seria, né? Abacaxi em caldas, assim por diante. Mesma coisa. Você comprar um abacaxi ali in natura e você pega a receita tá lá 600? Será que é muito? Vamos falar 500 gramas de abacaxi. Ok, 500 gramas de abacaxi. Mas nessa receita, a pessoa que criou essa receita contou o açúcar que já vem no abacaxi. Ela não contou que você vai colocar o abacaxi e vai cair também aquela calda, né, o xarope de açúcar junto. Você tem que contar aquele açúcar ali também. Então, se você não sabe fazer isso, não quer se meter nos cálculos de balanceamento, esquece esse produto. Compra o abacaxi mesmo, a fruta, tá bom? Pode ser também congelado, tá? Polpa, não tem problema. Pode ser também. Enfim, fruta é isso. Daria para fazer com abacaxi, o pêssego em caldas, dá para fazer também, mas não vai ser a mesma coisa, né? O sabor já muda um pouco. É a mesma coisa, a gente quando come um pêssego em caldas, um abacaxi em caldas, é a mesma coisa que comer uma fruta já cortada ali na hora? Não é a mesma coisa, tá? E não estou falando só, estou falando do sabor da fruta, não estou falando que é óbvio, não é a mesma coisa, porque está cheio de açúcar. Mas
você percebe que não é a mesma coisa comer o abacaxi ali fresquinho, tá? Então, por isso, não sei por que eu estou olhando isso aqui, ó, eu peguei como exemplo, é a minha ficha de avaliação. Para quem não viu ainda, né, que eu faço a degustação de gelato, eu uso essa ficha. Enfim, vamos partir para outra, vai, ó, baunilha também, baunilha, gente do céu, como a gente se engana com baunilha. Por que eu queria falar de baunilha? Baunilha é um aromatizante, ok? O intuito dela no gelato, é claro, é aromatizar, é uma delícia, baunilha. Meu gelato de baunilha com... Nossa, deu água na boca. O gelato de baunilha com ovo, sabe? Um gelato de creme feito com gema de ovo. É um espetáculo. Eu gosto até mais desse gelato do que o gelato, o Fior di Latte baunilha, que é o gelato branco com baunilha ali para aromatizar. Mas ok, vai, eu não estou falando de que gelato que eu gosto mais ou não. Vamos falar do aromatizante. Baunilha. Qual a questão aqui? Meu, a baunilha, ela não vai mudar a cor de gelato, se mudar é bem pouco, porque a quantidade que a gente coloca é mínima. Agora, não vai mudar, mas ela dá os pontinhos, né? Aqueles pontinhos que a gente vê no gelato são sementes da baunilha, tá bom? É a única coisa ali de realmente visual que muda um pouco. Se você parar, olhar bem, fica até bonito. São as sementes da baunilha. Agora, o que utilizar? Eu sei que falar que a primeira opção é utilizar a fava de baunilha. É a primeira opção. É um pouco forte falar isso, principalmente para quem vende, né? Quem faz o gelato em casa e vende. Quem faz para consumo tá tudo bem, porque vai utilizar uma vez ou outra. E comprar uma baunilha, uma fava de baunilha, não é tão barato assim, tá bom? Principalmente no Brasil, não é tão barato, ok, mas realmente ela seria a primeira opção. Agora, ok, vamos supor que você não compre a fava de baunilha e aí quer comprar tem uma outra opção, ok? Eu diria, poxa, pode comprar extrato de baunilha? Pode comprar, tá tudo bem. Não tem problema ser extrato, ok? Até aqui, trazendo como um exemplo as gelaterias aqui da Itália, nem todas utilizam também a fava de baunilha. E sabe por quê? Pelo trabalho que dá. A baunilha não é uma coisa que a gente pode armazenar por muito tempo. Depois que você cortou, né? A gente corta, imagina a baunilha aqui, a gente corta, com a faca, né? Faz um corte aqui de fora a fora, a gente passa a faca, é assim mesmo, como se fosse a faca aqui minha mão, a gente passa e aí as sementinhas vai grudando aqui, a gente bate no balde ali e joga dentro do gelato, tá bom? É assim que faz o recolhimento das sementes da fava. Só que isso requer um pouco de trabalho, nem sempre utilizo uma fava inteira, né? Depende da quantidade, geralmente uma fava por 1 quilo. Às vezes precisa até, claro, numa gelateria vai fazer quantos quilos? 7, 8 quilos. Então precisa de mais, dá mais trabalho. Aí a gente acaba correndo para usar o extrato, tá bom? Beleza, pode usar extrato? Pode usar, mas o que é importante? De novo, ó, leia os ingredientes antes de comprar. Porque na embalagem na frente, tá a coisa mais bonita ali, uma foto realmente de uma baca de baunilha, da flor, ok? Da planta ali, uma maravilha, mas de baunilha ali não tem nada. Então vira ali, vê os ingredientes, vê se for um extrato feito a partir das sementes da baunilha, tá tudo bem, é natural, não tem nada ali artificial, tá ótimo. Imagina, poxa, você escolheu o creme de leite, escolheu o leite ali com tanto carinho, né?
para fazer o gelato e aí erra numa dessa de comprar um extrato artificial de baunilha. Não fica legal, tá bom? Então, pode ser um extrato, tudo bem, mas que seja feito com sementes de baunilha mesmo, certo? Fora o sabor, gente, o sabor, os aromas. Muda o gelato, tá bom? Então, vai nessa. Se você tiver a oportunidade de comprar a fava mesmo, melhor ainda, hein? Melhor ainda, durante a pasteurização você pode, além de tirar as sementes, você pode colocar a fava ali dentro. Então, enquanto pasteuriza, pode deixar também na maturação. Puta, meu, um gelato que depois que fica ali 4, 6 horas em maturação de baunilha, oh meu Deus, é gostoso demais. Depois, ó, eu falei aqui de leite e tal, me veio em mente o leite em pó e eu acabei esquecendo de colocar aqui, tá bom? Falei de leite, creme de leite, leite em pó é super importante, eu esqueci de marcar aqui. Vou dar só uma pincelada aqui bem rápida. Bom, leite em pó, basicamente, hoje em dia, claro, tem aquela sem lactose, não sei o que lá. Mas basicamente, vamos fechar leite em pó desnatado, leite em pó integral. Ok? Desnatado. É o que não tem gordura, ou tem muito pouco, menos de 1%. Leite integral tem gordura. Agora, o que vem escrito na receita sempre? Se é desnatado ou não, tá? Leite em pó desnatado. Compre o leite em pó desnatado, ok? Na maioria das vezes, em gelateria, a gente utiliza leite em pó desnatado. Por quê? Porque a gente quer o leite em pó por causa da proteína que tem nele, ok? Seria difícil com o leite líquido mesmo a gente conseguir atingir a quantidade de proteína que a gente quer na receita. Então, a gente complementa com leite em pó, tá? Você coloca ali o leite em pó, não vai estar colocando muita água e vai ter a quantidade de proteína que a gente quer. Por que o desnatado? Por que a gente não faz isso com o leite em pó integral? Pelo seguinte, porque gordura, a gente já comprou creme de leite para colocar. Então, quando eu me preocupo com gordura, eu me preocupei lá atrás, quando eu estava pesando o creme de leite. Agora eu estou preocupado com a proteína do leite. Então, eu vou comprar um leite em pó desnatado, tá bom? Lembrando, né? Se a receita estiver pedindo isso. Se a receita pedir leite em pó inteiro, ok. É leite em pó inteiro, quem sou eu para falar que não? Fechou, vai? Leite em pó, eu só queria falar disso daí. Ah, detalhe, sabe o que eu lembrei agora também? E vou trazer aqui, ó. Eu falei de leite em pó sem lactose. Gente, não lembro se eu já falei disso aqui. Mas leite em pó sem lactose, eu tenho uma aluna, Rose, e ela falou para mim, Rafa, eu tenho uma cliente e essa cliente quer que eu faça. Ela quer o sabor do leite, mas ela não quer o leite. Ela quer, tudo bem se usar o leite em pó, mas tem que ser lactose, beleza. Aí eu comecei a procurar para ela e inclusive ela me mandou a foto da embalagem do leite em pó sem lactose que ela comprou. Beleza. Eu, muito curioso que sou, comecei a procurar, a estudar sobre isso, sobre aquele leite em pó e tal. E aí eu achei uma análise técnica desse leite em pó, tá? Inclusive, essa análise tinha exatamente essa marca que ela comprou. Ok, resumindo. Essa análise tinha análise de 5 tipos de leite em pó sem lactose, eram 3 leite em pó e 2 do que mesmo? Leite ninho, que é praticamente a mesma coisa.
Mas enfim, o que eu queria falar aqui é que de todos esses, essa análise era para ver se realmente, não é se não tinha lactose, porque o zero lactose não é zero exatamente, né? Igual o leite em pó desnatado. Leite em pó desnatado, a gente fala, poxa, né? A primeira coisa que dá o marketing é que não tem gordura, não tem nata, desnatado. Na verdade tem, ok? Na verdade tem, é bem pouquinho, mas tem. E tem uma regra que ele tem que ser menos de 1%. Se tiver menos de 1%, pode chamar de desnatado. Tudo bem, leite em pó zero lactose é a mesma coisa, não é zero lactose, tem um mínimo. E gente, adivinha só, das 5 marcas, é isso, não é que é Leite Ninho. Eu falei, mas não era para falar as marcas, mas uma delas era o Leite Ninho, que a gente conhece aí a marca. Nenhuma estava dentro do limite que é permitido. Nenhuma. Então tem todo esse marketing, não, porque sem lactose, beleza. Ok, era uma quantidade muito pequena que tem ali. Quando a gente compra, tá escrito zero lactose. Ok, eu sei que é mentira, não é zero lactose, tem um mínimo, mas o mínimo deveria ser respeitado. Porque existe uma lei que tem que ser, tudo bem, você pode escrever zero lactose. Já vai enganar todo mundo que não é zero lactose. Existe um mínimo ali que pode ser considerado, mas nem isso é respeitado. Tinha um pouco a mais. Entendeu? Então, olha essa história, o como a gente precisa conhecer o que está comprando. Lê as instruções, certo? Porque às vezes, primeiro a gente é enganado pelas, né? Quando tem um negócio, farinha integral. Não, eu vou comprar essa porque é mais saudável. Açúcar demerara. Eu só como açúcar demerara porque é mais saudável. Gente do céu, vamos prestar atenção nessas coisas, porque depois acaba se frustrando e se sentindo enganado, se sentindo enganada, tá bom? Olha esse caso que eu trouxe aqui da lactose, né? Do leite em pó sem lactose. Poxa, é sério isso, né? É sério, meu. A gente é consumidor. Você vai lá e vê a latinha escrito zero lactose. Tudo bem, primeira coisa não é zero lactose, mas tá bom, vamos fingir que seja zero lactose. Tem um mínimo ali que é permitido por lei. Ou melhor, o máximo, né? É permitido, eu não sei exatamente o da lactose, tá? Mas vou chutar que seja 1%. Pois bem, mesmo as grandes indústrias, as grandes marcas, nem sempre elas respeitam esse limite, tá? E aí, não, porque eu só tomo sem lactose. Beleza. Mas você não está tomando o que está escrito ali. Vai, vamos para frente. Caraca, quanto tempo eu tô aqui. Vamos para frente. Depois eu marquei também, inulina. Inulina até parece um nome meio estranho, né? Quem não conhece, inulina é uma fibra, tá bom? Gente, é uma fibra vegetal, ou seja, natural. Geralmente inulina, quando a gente encontra, tem em farmácia inclusive, mas não é um remédio, ok? É um produto natural, geralmente é feito a partir da chicória. E no gelato, o intuito da inulina, a gente usa a inulina também para trazer sólido, parte sólida para a receita. É uma fibra, absorve bastante água, seca o gelato, tá bom? A inulina nada mais é do que, além desse escopo, eu posso dizer, além desse intuito no gelato, a inulina também ajuda muito no bom funcionamento do nosso intestino, tá? Não é um remédio, tá? É um remédio natural, vamos falar assim, é uma fibra que faz bem pra gente também. Tanto é que a gente não pode abusar muito, hein? Porque senão ela, solta o intestino, tá?
mas inulina também é importante. Então, quando tem na receita ali, não é nada de sobrenatural, sei lá o que, artificial. É um produto natural, faz parte da receita, é importante e, além de tudo, faz bem, ao contrário do que muita gente pensa. Eu vou fechar aqui falando de liga neutra, porque toda receita de gelato pede uma liga neutra, na maioria das vezes, não é toda, não vamos generalizar, mas ok, quando pede liga neutra, o que eu vou colocar, né? Poxa, Rafa, qual marca, qual que é a melhor? Uma tem açúcar, a outra não tem, vou comprar sem açúcar que é melhor. Ok, vamos lá, primeira coisa, vamos separar o seguinte, falar de marca, eu não vou falar de marca aqui, você tem que utilizar. E se por acaso você perceber que depois de tantas tentativas não funciona, tenta uma outra marca para ver se tem um resultado melhor, ok? Considere que na embalagem da liga neutra diz ali o quanto você tem que colocar de liga neutra, a quantidade. Se fala, tem que colocar 10 gramas por quilo de gelato, ok, começa colocando 10 gramas. Muitas vezes você vai perceber que 10 gramas está ficando muito viscoso, está sendo em excesso, diminua um pouco. Ok? Não é porque está 10 gramas ali que é lei, mas é uma orientação para você começar. Depois, se você precisar ajustar um pouco, ajuste e está tudo bem, ok? Algumas falam para colocar 10, outras falam para colocar 7, outras falam para colocar 5 e beleza. Começa com essa orientação. Depois, se você achar necessário, eu gosto de fazer isso, fazer teste, colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ver o resultado. Principalmente quando a gente faz pouca quantidade, né? Em casa, poxa, não tem perigo, eu não vou fazer 10 kg de gelato aqui, na minha cozinha. Então eu posso fazer um teste, eu posso errar um pouquinho ali de propósito, mas ver o resultado, tá bom? Ou às vezes melhorar o resultado. Muitas vezes não vai ser um erro, vai ser uma melhora, tá? Então pode fazer isso. Ok, depois, com açúcar, sem açúcar, gente, a maioria das vezes é o seguinte, o açúcar quando ele tá ali na liga neutra, quando ele está junto com os espessantes ou emulsificantes, quando tem açúcar junto, pode ser escrito açúcar, pode estar escrito maltodextrina, pode estar escrito dextrose, vamos chamá-los de condutor. Eles estão junto ali para dar mais volume, para a hora que você pesar, se distribuir melhor na mistura e não empelotar. Porque os espessantes, quando eles caem na água, automaticamente eles começam a absorver a água que pode empelotar. Então, estando misturado com mais açúcares, com mais ingredientes em pó ali, a tendência é evitar isso, tá bom? Agora, claro também que existe a parte comercial, né? Quando você compra uma liga neutra que tem açúcar junto ali, essa liga neutra custa um pouco mais barato do que se você for comparar uma liga neutra que tenha puramente espessantes e emulsificantes ou só espessantes, ok? Claro que o preço do quilo dessa vai ser mais alto, até porque é o ingrediente ali puro. Ah, Rafa, mas se eu não comprar essa liga neutra que tem um ingrediente puro, só o espessante e comprar o que vem açúcar, eu não vou abalar toda a estrutura da receita? Não vai, tá bom? Não tem problema. Essa quantidade que acompanha ali, lembra? Eu estava falando de 10 gramas, 7 gramas. Isso a gente está contando o que tiver ali, amido, açúcar, não sei o que lá, e o espessante. Mas essa quantidade de açúcar não vai impactar na receita, então não se preocupa, ok? Agora, a última coisa aqui, esse é um ponto bem importante também da liga neutra. O que a gente pode considerar? É o seguinte, existe liga neutra para gelato base creme e existe liga neutra para sorbeto, base água. Qual que é a diferença entre elas?
Uma liga neutra que tem emulsificante, para que serve? Para gelato que tem gordura, ou seja, o gelato de creme, ok? Um gelato de fruta base água, eu não tenho gordura. Então eu posso comprar uma liga neutra que tenha simplesmente espessantes. Não precisa de emulsificante aqui nessa receita. Vai estar ali, a Deus dará. Não vai fazer diferença, tá bom? Essa é a grande diferença. Pô, mas eu quero economizar, não quero comprar as duas, comprar só uma. Tudo bem. Ok, nesse caso coloca. Mas necessidade tem? Não tem, ok? Se você quer avaliar certinho um ou outro, é isso. Um outro detalhe aqui, muita gente me pergunta sempre, Rafa, nas suas receitas, quando você faz o curso gratuito, eu vejo que os seus ingredientes ali, os espessantes, né, da liga neutra, eles têm cores diferentes, ok. É que, gente, quando eu fui comprar, e eu tenho bastante ainda em casa, quando eu fui comprar, ao invés de comprar uma liga neutra, ou seja, um pacotinho com todos esses ingredientes lá dentro misturados, eu comprei separado cada um deles, ok? Separado. E aí eu pego um pouquinho de cada um, misturo e coloco lá. É a única diferença. Eu crio a minha liga neutra. Mas isso não significa porque, não, eu crio porque a liga neutra eu não gosto, não funciona tal coisa. Não é isso. É porque eu comprei separado. Se eu tivesse encontrado já pronto, eu teria comprado pronto, ok? Quando eu tiver que comprar a próxima, provavelmente, se eu encontrar, se for mais fácil, eu vou comprar a liga neutra já, que nada mais é do que pegar esses ingredientes separados, os espessantes e, se necessário, emulsificantes, ali um mix desses ingredientes, tudo junto, tá bom? É isso, gente. Vai, fecho por aqui, tô com uma rinite, meu nariz coçando, mas eu me aguentei bem aqui, vai até, vamos lá, vai. Tenho uma vergonha disso, mas tudo bem, gente, eu não consigo ficar muito tempo sem coçar nariz me incomodando, fico fanho, tá tudo bem, mas eu cheguei no final, vai. Mereço um curtir, hein? Mereço um curtir, mereço um compartilhar, tá bom? Deixar seu comentário aqui embaixo, se ficou alguma dúvida, se te ajudou, se você tá aí gostando, o que você tá gostando dos meus conteúdos, dos meus vídeos, o que você gostaria de ver eu falar num próximo vídeo, tá bom? E por último, o que mais que eu sempre peço, e muitas vezes você não faz, é se inscrever. Poxa, se inscreva aí no meu canal, me ajuda, vai. Me ajuda a fazer esse canal crescer e, além de tudo, também você vai fazer com que o YouTube te avise quando eu colocar um vídeo novo, certo? Nos próximos dias tem vídeo novo também. Gente, é isso, fecho aqui. Um grande abraço. Ficou meio longo o vídeo aqui, mas eu tentei trazer o máximo possível que eu consegui, porque eu quero facilitar mesmo a vida de quem quer fazer gelato italiano em casa com a qualidade de gelateria italiana, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau, gente, até a próxima.